Olá, tudo bem? No nosso último encontro, nós conversamos sobre a importância que Deus nos dá. Você se lembra? Então, recapitulando rapidamente, nós apresentamos naquela oportunidade 3 razões por que Deus nos considera tão importantes. A primeira, por Ele nos ter criado a sua própria imagem e semelhança. Em segundo lugar, como nós, criatura humana, nos degeneramos, Ele mesmo providenciou uma maneira de nos regenerar, enviando seu Filho ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Então, olha que importância Ele nos dá, não é? Enviou seu próprio Filho, que se fez homem, para nos redimir. E em terceiro lugar, Ele nos dá tanta importância que nos prometeu uma vida eterna com Ele. E então são 3 razões específicas que nós colocamos que manifestam a importância que Deus nos dá. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a contrapartida a essa importância que Deus nos dá. Ou seja, de que forma nos relacionamos com Deus, levando em conta essa importância que Ele nos dá. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que devemos nos relacionar com Deus vivendo diante dele em espírito de humildade e contrição. Eu tenho visto muita gente conversar com Deus de uma maneira assim, no mínimo, arrogante, né? Entendo que a nossa relação com Deus é muito importante, é uma relação de filho para pai, de pai para filho, mas tem gente que acha que por ser filho de Deus, Deus deve atendê-lo naquilo que ele pedir. E acaba tratando Deus como se fosse o seu empregadinho, o seu mordomo, que estivesse à disposição para fazer aquilo que eles querem na hora que querem. E esse é um grande problema. Claro que a gente precisa falar com Deus e colocar diante dele as nossas necessidades, manifestar a ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, solicitar livramento, está tudo certo. E é isso mesmo que a gente precisa e deve fazer. Só o problema é como fazemos isso. Porque, infelizmente, há pessoas que pedem livramentos, pedem bênçãos, mas se de repente não são atendidas naquilo que pedem, acabam achando que Deus não quis atender às suas orações, se recusou a atender às suas orações, e acabam de repente se rebelando contra Deus, se revoltando, ou achando que não tem fé, porque a falta de fé é que impediu que Deus as atendesse. Pois é. Então a gente precisa ter certo cuidado, né, quando tratamos este assunto, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos debaixo da soberania de Deus. E Deus sabe aquilo que a gente precisa antes mesmo que a gente manifeste diante dele as nossas necessidades. E é segundo a vontade dele que ele vai suprir aquilo que a gente precisa e no momento certo, e não na hora que a gente quer. Esse é o primeiro ponto. Então vejam só o que Isaías diz. Então disse eu, ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 5.
Olha a postura de Isaías diante de Deus. Uma postura de humildade, de contrição, de quebrantamento. E olha aqui, Davi, no Salmo 51, versículo 17, assim se expressa: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o que Deus requer de mim, de você, é que tenhamos para com Ele este coração contrito, quebrantado. A gente precisa entender na nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Ele, que Ele é Criador, nós somos criatura. Que Ele é santo, nós somos pecadores. Que Ele é puro, nós somos impuros. Que Ele é justo, nós somos injustos. Que Ele é Senhor, nós somos servos. Que Ele é soberano, nós somos súditos. Que Ele é Pai, nós somos filhos. Então, nessa nossa relação com Ele, é preciso entender qual é o nosso papel, né? E não, de repente, inverter e achar que Deus precisa e tem que, nos atender da forma como a gente quer. E não é assim que funciona. Em segundo lugar, devemos nos colocar diante de Deus em atitude de confiança e obediência. As palavras confiança e obediência devem estar presentes em nossa relação com Deus, pois as duas palavras se completam. No relacionamento entre a criatura e o Criador, não é possível conjugar o verbo obedecer sem que ele esteja acompanhado do verbo confiar. Então, só é possível obedecer alguém se houver confiança nessa relação pessoal. Eu me lembro que quando um dos meus filhos era bem pequeno, eu estava numa piscina e eu dava uma voz de comando para que ele viesse correndo e se atirasse, que eu o seguraria impedindo que ele afundasse, que se afogasse. E ele obedecia ao meu comando, corria, tomava impulso, corria e se jogava, e eu então o retinha em meus braços. Ele fazia isso porque ele confiava, ele obedecia, se atirava, porque ele confiava no Pai. E assim deve ser a nossa relação com Deus, uma relação de confiança, e de obediência. Eu obedeço porque eu confio. Essas duas coisas, essas duas palavras não podem estar nunca separadas. Olha só o que diz Jesus: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está lá em João capítulo 15, versículo 14. Então, obedecer é muito importante. E outra coisa, olha o que ele diz aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Isso é obediência. E o salmista assim se expressa no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho significa obediência. Eu entrego minha vida a Deus, permito que Ele dirija os meus passos, que Ele me guie. Isso significa obediência. Entregar o caminho a Deus é obedecê-lo. E a gente só faz isso porque nós confiamos nele, não é? Então é isso. E, por último, devemos ter no nosso relacionamento com Deus uma vida de gratidão e de adoração. Viver em gratidão e adoração. Deus se importa tanto conosco, mas tanto conosco, que nos dá uma vida nova em Cristo na vida presente, possibilitando-nos assim viver segundo os seus ensinos. E ainda nos garante uma vida por vir incomparavelmente melhor do que esta vida terrena. Sendo assim, devemos viver em espírito de gratidão e de adoração. Gratidão
e adoração. Duas palavras também importantes que precisam estar conjugadas, né? Muito bem. E olha o que diz o apóstolo Paulo na sua epístola em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então devemos ser gratos a Ele em todos os momentos e circunstâncias, sejam nos momentos bons ou não. Não é? Deus, eu costumo dizer que Deus não nos livra completamente dos problemas, das dificuldades, mas Ele nos livra em meio aos problemas e às dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, na realidade, Deus nos acompanha em todos os momentos. Ele está conosco nas tribulações, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, nos livrando no momento próprio, segundo a vontade dele. E olha aqui o que o apóstolo Paulo ainda diz na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agradecendo, portanto, a Deus. Então temos que ter um coração sempre grato a Deus por tudo que Ele faz, né? Eu costumo, nas minhas orações de gratidão, glorificar a Deus, adorando a Deus, por 7 razões que eu vou colocar aqui rapidamente para encerrar a nossa conversa. Eu glorifico a Deus, em primeiro lugar, pelo que Ele é. Em segundo lugar, pelo que Ele faz. Em terceiro lugar, pela excelência da sua grandeza. Em quarto lugar, pelas manifestações da sua graça. Em quinto lugar, pelas suas misericórdias que não têm fim, mas que se renovam a cada manhã e se estendem de geração em geração. Em sexto lugar, pelo seu imensurável amor. E em sétimo lugar, pelo seu perdão. Motivos para glorificar a Deus, para adorá-lo. Que sejamos, portanto, verdadeiros adoradores, que adoremos ao nosso Deus em espírito e em verdade, que o nosso relacionamento com Deus seja realmente um relacionamento de intimidade, que sejamos submissos a Ele, porque ser Ele Criador e nós criaturas suas, e que sejamos obedientes a Ele, por ser Ele nosso Pai e nós os seus filhos. Assim, Deus abençoe a sua vida. Eu vou colocar em seguida um cântico que reproduz bem aquilo que nós acabamos de colocar. Então, que Deus abençoe a sua vida e até qualquer momento. Tchau.